Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. É um prazer estarmos juntos mais uma semana para continuarmos o nosso estudo sobre o tabernáculo, sobre a sua simbologia e sobre o seu significado. Bem-vindo e bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Queremos aqui fazer um convite especial para você que está nos assistindo, para que você seja mais um inscrito no canal ADMP TV. Aqui no canal ADMP TV você encontrará um farto material espiritual que tem como objetivo te edificar e abençoar a sua vida. Aqui no nosso canal você irá encontrar mensagens abençoadas, louvores inspirados e toda uma playlist completa com as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical através do estudo da revista CPAD. Portanto, nosso convite é para que você, antes de nossa aula começar, inscreva-se, clique no sininho de notificação, se você já é um inscrito, verifique se ele está ativado, porque além de inscrever, manter o sininho de notificação ativado te garante que todas as vezes que conteúdo novo entrar aqui em nosso canal, você será notificado. Inscreva-se, compartilhe, divulgue, comente, ajude-nos a continuar a fazer esta obra que é feita com amor, com carinho, com dedicação e que nós possamos juntos trabalhar para que o reino de Deus, o reino dos céus, continue prosperando sobre a terra. Amém? Queremos contar com a sua ajuda e com a sua oração. A nossa lição de hoje é a lição de número 2. Nós estamos nesse trimestre, começamos na semana anterior, estudando a lição número 1, que foi uma apresentação geral sobre o tabernáculo. E hoje, na lição de número 2, nós iremos falar sobre as duas pessoas utilizadas ou convocadas, vocacionadas por Deus para trabalhar na construção da tenda da invocação, na construção do santuário. Seus nomes, Bezaleel e Aholiabe. A nossa lição de número 2 tem como tema os artesãos do tabernáculo. O nosso texto áureo diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 11. A nossa verdade prática diz: o Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Êxodo, capítulo de número 31, versículo 1 ao versículo 11. Como sempre fazemos, fica a sugestão para que o irmão e a irmã leia esta passagem antes de se aprofundar na temática da lição. Quero aqui hoje destacar o nosso objetivo geral. O objetivo geral é enfatizar que Deus deseja dotar pessoas de habilidades especiais para realizar obras especiais. Portanto, é sobre isso que nós iremos meditar nesta aula. E, obviamente, nós queremos começar, meus irmãos, que o tabernáculo, como visto na lição anterior, foi uma estrutura que ela foi concebida, ela nasceu no coração de Deus. O arquiteto desta estrutura litúrgica era o próprio Yahvé. Portanto, devido a essa honra de ter sido arquitetada pelo próprio Deus, nada mais natural que imaginássemos
que o próprio Deus, por um ato milagroso de sua onipotência, de seu poderio, iria fazer surgir um tabernáculo já pronto, já construído, também feito pelas mãos do próprio Deus. Entretanto, ao lermos as páginas da Escritura Sagrada, percebemos que mesmo os sonhos, os projetos e as ideias concebidas no linguajar humano, no coração de Deus e em sua mente, são colocadas em prática na terra por homens e mulheres especiais, vocacionados, chamados por Deus. O projeto do tabernáculo, a ideia dos elementos, a estrutura arquitetônica, a engenharia, tudo foi concebida pelo Todo-Poderoso. Mas ao colocar a mão na massa e ao construir a tenda da invocação, o que nós encontramos é que o Senhor dessa vez escolhe 2 homens para esta obra. O Senhor, em toda a sua história, em toda a Escritura Sagrada, mostra que para executar o seu plano, Ele conta com homens e mulheres comprometidos com o seu chamado, comprometidos com a sua obra, comprometidos com aquilo que nós chamamos de pôr as mãos ao arado. Portanto, a primeira lição que nós temos ao olhar para o capítulo 31 de Êxodo e perceber que Deus ordena a Moisés que chame Bezaleel e Aholiabe para esta obra, revela que Deus não irá fazer pelo homem aquilo que o homem pode fazer. Essa ideia, essa concepção tem que estar permeando toda a nossa lição e deixando bem claro para nós que aquilo que corresponde ao nosso dever e aquilo que corresponde à nossa obrigação, cabe a nós executá-la. Fato é que ao olharmos para a escolha de Bezaleel e o seu auxiliar Aholiabe, fica evidente que Deus capacita a quem Ele chama, ou, no caso dos nossos 2 amigos aqui citados, Deus aperfeiçoa aquilo que eles já sabem fazer. Quando nós olhamos para o capítulo 31, nós entendemos que o Senhor usa a esses 2 homens, o Senhor os chama, porque eles já possuíam virtude. O Aristóteles tem uma noção interessante de virtude. Cito eu aqui Aristóteles porque durante muito tempo o próprio pensamento cristão, mais eficazmente na Idade Média, foi influenciado por esse homem na forma como ele interpretava. Aristóteles ele diz que a virtude é uma função especializada e é uma missão que o ser humano tem. Portanto, ao dizer que é uma missão que o ser humano tem neste mundo para cumprir-se através da realização da sua virtude, do seu uso, do seu costume, eu quero usar essas mesmas ideias para dizer que o Senhor nos usa em nossas virtudes para realizarmos a sua obra, para realizarmos a missão que nos é concebida nesta terra. E quando a gente começa a ler os primeiros versículos do capítulo 31, você vai perceber que a Bíblia registra assim, o Senhor falando com Moisés: eis que chamei pelo nome. O fato da Bíblia registrar o nome desses dois artesãos é de uma preciosidade incrível. Nós sabemos que a Bíblia, os escritores sagrados, inspirados pelo Espírito Santo, não se ateram tanto assim a nomes, muitas vezes, de personagens secundários na criação ou na aplicação da obra do Senhor. Entretanto, o fato é que destes 2 homens, o Senhor deixou registrado para a posteridade os seus registros. E
o nome de um Bezaleel significa a sombra de El, ou a sombra do Senhor. Bezaleel foi escolhido para ser o chefe, o mestre de obra, tanto da parte de construção quanto da parte de ornamentação do tabernáculo. Podemos dizer que, além de ser um grande construtor civil, Bezaleel também era um ourives de mão cheia. E havia muita coisa no tabernáculo, como nós veremos nas lições que se sucederão, que seriam feitos com prata, com ouro, com bronze, com madeira. Portanto, Bezaleel foi escolhido pelo Senhor também, não apenas mas também por ser dotado de habilidades humanas na área de construção e de artesanato. Era um artesão de mão cheia. Quando você pega a árvore genealógica de Bezaleel, você vai perceber que ele fazia parte dos chamados calebitas, ou seja, Bezaleel era um descendente direto de Caleb, ou melhor, fazia parte da família de Caleb, já que neste período Caleb também estava vivo, assim como Josué. Para auxiliá-lo nesta obra, o Senhor também chama um homem para ser o seu assessor, cujo nome é Aholiabe. É interessante, porque quando você pega o termo Aholiabe, você percebe que o nome diz: minha tenda ou meu abrigo é Deus, ou minha tenda e meu abrigo é Pai. Como é uma língua semítica, há uma certa divergência em relação à tradução, mas há um consenso que as duas traduções mais ou menos caminham para o mesmo sentido. A minha tenda ou o meu abrigo é o Senhor, ou a minha tenda, o meu abrigo é o meu Pai. E faz todo sentido, uma vez que Aholiabe, segundo a Bíblia Sagrada, foi responsável por erguer a tenda que abrigaria os utensílios feitos por Bezaleel. Portanto, veja só como o Senhor não faz as coisas aleatoriamente. Aholiabe, escolhido para ser auxiliar de Bezaleel, tem um nome ligado intimamente com a obra para a qual ele foi chamado. E é interessante destacar que em todos os momentos fica bem claro o Senhor dizendo: eu os convoquei, ou eu os chamei. Aqui o Senhor chama dois homens que já exerciam essa atividade, dois homens que naturalmente já tinham o dom de fazer obras bonitas, de trabalhar com joia, de trabalhar com arquitetura, com construção. Porém, a Bíblia Sagrada não abre mão de deixar claro que, mesmo tendo esses talentos, ainda assim o Senhor os capacitou com exímia sabedoria, conhecimento e ciência. Isso mostra que o Senhor chama tanto aqueles que já têm uma certa habilidade e os aperfeiçoa, como o Senhor também, e é bom pontuar isso, convoca, chama aqueles que aparentemente não têm nenhuma habilidade. Nós não entendemos na plenitude os desígnios de Deus. Nós não entendemos na sua total abertura quais são os critérios que o Senhor elenca para escolher um homem e uma mulher para a sua obra. Fato é que, independente da sua posição na igreja, você já tem uma missão. O IG do Senhor Jesus, ele é para todos. A chamada universal ecoa nos convocando a pregar a palavra do Senhor. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa chamada não é aplicada ao irmão de Israel, nem ao irmão Abner, nem ao pastor Álvaro Allen Sanches, nem a pastor Eurípides, nem a ninguém especificamente. Ela é uma chamada feita para todos. Entretanto, existe uma chamada especial, existe uma vocação especial
E o Senhor não nos mostra porque Ele o chama. Ele simplesmente o chama. E nós sabemos que aquele que nos chama a boa obra é fiel para nos aperfeiçoar ainda nela. A Bíblia Sagrada está recheada de exemplo de homens que, ao serem convocados por Deus, mostram a sua fraqueza, mostram a sua inabilidade. O maior exemplo, talvez, seja um dos maiores exemplos que nós temos, é o próprio Moisés. Quando olhamos para Êxodo, capítulo de número 3, encontramos Moisés escondido nos desertos, nós veremos que o Senhor fala com ele e o chama para descer ao Egito e resgatar o seu povo. A resposta de Moisés é: quem sou eu que vá ao faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Também com Moisés, Jeremias revela que a sua chamada não foi algo espontaneamente do homem, mas fruto dos desígnios de Deus. Quando Jeremias, capítulo 1, versículo 6, o Senhor aponta para ele, o profeta chorão, a sua vocação e o seu ministério, e Jeremias responde: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Isso mostra que todo homem, toda mulher que Deus vocaciona, não se ensoberbece, não se vangloria na sua capacidade. Posso afirmar que uma das principais características que marca o verdadeiro vocacionado por Deus é o fato de reconhecer que ele nada é e que ele nada pode em sua própria potencialidade. Não se ensoberbece, vangloria em sua intelectualidade. Não cresce sobre aquilo que ele já tem. O Senhor mostra, através da escolha de Bezaleel e Aholiabe, que mesmo que nós tenhamos algum dom, mesmo que nós tenhamos algum talento, de nada serve no âmbito espiritual se não houver a vocação, se não houver o chamado e a bênção do Senhor. A nomeação de Bezaleel e Aholiabe e a convocação de homens e mulheres, de homens como Moisés e Jeremias, que nós vemos aqui, mostra que o Senhor aperfeiçoa aqueles a quem Ele convoca. Mais uma vez, repetimos, o Senhor é fiel para aperfeiçoar-nos em sua boa obra. E a ideia central do tópico 1 que nós meditamos aqui é justamente entendermos que o Senhor usa os dons naturais do homem, mas o Senhor também capacita aqueles que olham para si e não veem habilidade nenhuma. Nós nunca entenderemos, repito, na sua plenitude os desígnios do Senhor, mas sabemos que Ele é onisciente, onipresente e, acima de tudo, onipotente para te capacitar e para te auxiliar a fazer a sua obra. O nosso tópico 2 diz: cheios do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. É claro que o Espírito Santo, ele unge, ele separa certas pessoas para ministérios específicos. O Espírito Santo, ele separa para a ministração da palavra, para a pregação, ele separa para o louvor, para o ensino, enfim, como um corpo que é a igreja, e nós, membros desse corpo, cada um de nós temos uma função específica nesta obra. Entretanto, o Senhor ainda assim nos dá, e segundo o livro de Êxodo, ele nos dá 3 características cruciais, que foi o que ele forneceu para Bezaleel e o seu assessor Aholiabe: sabedoria, conhecimento ou entendimento e ciência. Vamos pensar em cada um desses 3 termos. Sabedoria, citado aqui, denota a ideia de
alcance de força e capacidade de mente. Sabedoria está associada ao alcance da mente, está associada à capacidade de julgar e fazer a melhor escolha, de fazer a escolha certa. Repare que nem sempre sabedoria pressupõe inteligência ou na verdade, vou até ser um pouquinho além. Nem sempre inteligência pressupõe sabedoria, porque inteligência está intimamente ligado àquilo que nós chamamos de parte técnica. É a memorização, é o know-how, é conhecer alguma coisa e a fundo em suas características mais intrínsecas. Entretanto, sabedoria vai muito além de apenas conhecer. Sabedoria está ligada ao ato de julgar. Por quê? Porque sabedoria, ela pega o intelecto, que é a inteligência, aumenta a sua capacidade para, através do que você tem de inteligência, formatar escolhas adequadas, escolhas corretas. Quando o Senhor escolhe alguém para a sua obra, Ele dá sabedoria, não apenas técnica, não apenas inteligência, mas a sabedoria que permitirá a esta pessoa discernir o que é errado e o que é certo e fazer a melhor escolha. E é por isso que a primeira característica que o Senhor dá para Bezaleel e a Oliabe, ao fazer as joias, ao fazer os utensílios que estavam no templo, é a sabedoria. Deus também dá a eles entendimento. Entendimento é a capacidade de nós compreendermos as diferentes partes de nosso trabalho e a sua totalidade também. Uma pessoa que tem entendimento ou tem esclarecimento, são palavras sinônimas, esclarecimento ou entendimento, ela entende desde a parte geral da obra e da sua chamada até os detalhes específicos que nós chamamos de ossos do ofício. É a capacidade de compreender as partes de um trabalho e a sua forma completa. Aqueles homens conheciam meticulosamente cada detalhe, item a item, do que eles iriam construir, do que eles iriam elaborar para o tabernáculo, mas também entendiam como na sua totalidade aquela obra se completava. Eles entendiam que a finalidade do santuário era mostrar a Israel que o Senhor estava habitando entre eles. Glória a Deus. Uma outra coisa que eu quero chamar a vossa atenção é para o fato que eles também ganharam ciência. Ciência, sim, está mais associada com inteligência. É o conhecimento humano. Quando a Bíblia diz que Deus deu a eles ciência, é que indica que eles tinham conhecimento dos materiais e da prática de manuseio daqueles processos. A habilidade de fazer coisas bonitas, de fazer coisas úteis, coisas esmeras, mostra que aqueles homens tinham ciência. Portanto, o Senhor não faz pela metade, não faz parcialmente a sua vocação. Como você pode ver aqui, o Senhor convocou Bezaleel e Aholiabe de forma completa, dando a eles sabedoria, entendimento e ciência. A minha sugestão para você, professor, professora, você que está fazendo o seu devocional, é que você pontue a diferença que eu citei agora há pouco entre esses três termos e a importância do seu alcance. É bom deixar claro que os dons do Espírito são em grande parte capacitações naturais dedicadas à obra do Senhor, dedicadas a Deus e inspiradas pelo Espírito Santo. Estes dons são achados
nas expressões vocais, no intelecto, mas também são encontrados em trabalhos manuais e na percepção visual. E é inclusive por isso que o nosso tópico 3 diz: usando os talentos para a glória de Deus. É bem verdade que no século em que nós vivemos, no mundo em que estamos caminhando, as habilidades naturais e aquilo que nós chamamos de arte tem sido deturpado, tem sido desviado pelo diabo. Hoje, um homem nu se deita em uma sala vazia de um museu de arte moderna, as pessoas passam por ali, tocam o seu corpo e isso é considerado uma intervenção artística. É claro que existe, infelizmente, uma deturpação moral sobre o que nós chamamos de artes. Porém, é bom deixar claro que num conceito maior de artes, de belo, isso não é pecado. Deus ama a beleza e criou muitas coisas bonitas para o prazer do homem. Ele dotou suas criaturas com faculdades de criar beleza, de trabalhar com artesanato, de pintar belos quadros. E o que nós temos que entender é que o diabo tenta deturpar isso, mas a obra de escultura, a pintura, aquilo que é construído, que visa não afrontar a moral de Deus, que visa não afrontar a Deus e a sua santidade, é legítimo, é bonito, faz parte da vivência cristã. Como é bom você entrar em um ambiente, em uma mostra de museus. Eu particularmente gosto muito de museus. Sempre que vou a São Paulo ou ao Rio de Janeiro, eu faço questão de visitar os museus que apresentam as grandes obras clássicas dos nossos artistas. Por quê? Porque são talentos naturais que Deus deu ao homem. Agora, voltando ao caso de Bezaleel e Aholiabe, Deus ama a beleza. Só que Deus sabia que a obra que ele ia realizar agora não era apenas uma obra humana, mas uma obra espiritual. E é por isso que Deus os capacita além do talento humano, porque agora os seus dons seriam aplicados na obra de Deus. Ainda há pouco eu disse para vocês que cada um de nós tem um talento e o que é belo tem que ser valorizado. O que você faz de bom, você canta, você pinta, você escreve, você fala bem, coloque isso à disposição da glória de Deus. A nossa igreja, a igreja militante, é um organismo vivo, é um corpo e cada membro contribui com a sua habilidade, com a sua função específica. A verdade é que nós cristãos não devemos viver neste mundo presos em coisas temporais, esquecendo-nos das coisas eternas, mas os nossos talentos devem ser postos à disposição de Deus para ser aplicados naquilo que vai perdurar por toda a eternidade. É bom deixar claro que o homem que trabalha em máquinas pode se tornar escravo da máquina. Existem pessoas que são workaholics, viciadas em trabalho. Entretanto, esta condição a ser evitada, que é você viciar em seu trabalho, a condição de ser evitado é de que sua visão seja meramente humana. Homem se torna escravo da máquina, mas quando nos dedicamos a Deus, nós entendemos que o Senhor nos usa sem nos escravizar, nos aperfeiçoando e nos usa em suas aptidões naturais, em nossas aptidões físicas, mentais e intelectuais para realizar o crescimento da sua obra. É possível que, infelizmente, o homem moderno destrua-se com o seu gênio. É possível
que os talentos que Deus deu a um homem, talentos naturais, o homem os utilize para o mal. Quantos exemplos não temos assim nas páginas da história humana? Pessoas que usaram seus talentos naturais para proceder ao que era mal, para fazer o que era ruim. No entanto, assim como Bezaleel e Aholiabe o fizeram, entregaram seus talentos, seu intelecto a Deus, a nossa oração, e o texto central desta lição é que você que está nos ouvindo e que o seu aluno, professor, professora, se disponha a aplicar aquilo que ele tem de talento, de dons, para a glória de Deus. É possível dedicar as habilidades pessoais a Deus para serem usadas diretamente na obra do Senhor, na melhoria dessa sociedade e no ganho de meios para sustentar a obra de Cristo, porque a obra do Senhor também é sustentada pelos frutos do seu trabalho. Bezaleel e Aholiabe ficaram felizes, tenho certeza disso, e honrados de serem convocados por Deus para fazer parte dessa empreitada que era a construção do tabernáculo. Preste atenção, na história da humanidade houve milhares, se não milhões, de artesãos, de ourives, de homens com capacidades muitas vezes de deixar o queixo caído, mas devido à sua obra e dedicação na obra de Deus, Bezaleel e Aholiabe tiveram os seus nomes deixados como legado para a posteridade. E hoje, mais de 3.500 anos após este contexto, nós estamos aqui falando sobre a vocação que estes dois servos de Deus se dispuseram a fazer para a glória do Senhor. Para muitos, o pagamento é terreno. Para nós, o pagamento é a eternidade celestial. Nós vamos chegando ao final de nosso programa, o programa Escola Bíblica Dominical. Nós queremos aqui agradecer a você que ficou até agora e que assistiu a essa aula. Gostou? Te edificou? Então compartilhe, divulgue e vamos juntos caminhando para que o reino de Deus prospere sobre a terra. Venha o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando. Semana que vem estaremos de volta para mais um encontro, para mais um programa Escola Bíblica Dominical. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, te prosperando cada vez mais. Amém.